Se você não me conhece, eu sou o Edson Liberato, eu sou gestor na área de manutenção. O nome do meu cargo é gerente de manutenção. E esse, cara, era o sonho que eu tinha como profissional, né? Na área de manutenção, chegar a um cargo de gerência. Quando eu comecei com almejar esse cargo, era muito distante aonde que eu estava até onde eu queria chegar, né, cara? Muito distante mesmo, assim. Eu nasci na cidade do interior de Minas Gerais, chamada João Molevade. A cidade tem ali 70 mil habitantes. E nessa cidade, especificamente, tem uma grande empresa, que é uma siderurgia, chamada ArcelorMittal, e tem a Vale do Rio Doce, né, que todo mundo conhece aí, que tem ali nos arredores também. E as pessoas que trabalham na área de manutenção dentro dessa cidade, ou trabalham para essa siderurgia, ou para a Vale, ou trabalham em terceirizadas delas, né? Então, o meu ramo, o meu campo de atuação dentro daquele ambiente ali, ele era muito limitado. Eu teria que entrar dentro dessas empresas, crescer lá dentro e alcançar um cargo de direção dentro dessas empresas tão tradicionais assim há muito tempo. Você sabe que não é algo fácil, né, cara? Mas a minha história ela é legal. Comecei de baixo e eu vou contar aqui para vocês um pouco de como foi essa trajetória e tentando pegar aqui alguns links, alguns insights nesse meio do caminho, né? Bom, eu não sou nasci apaixonado pela manutenção. Eu sou engenheiro eletricista, sou formado em técnico em eletroeletrônica, fiz Senai também, provavelmente como você, ou fiz algum curso similar ao Senai, né? É a escola pioneira aí nesse ramo dentro aqui do Brasil. Mas eu não nasci apaixonado pela manutenção. Não nasci apaixonado pela manutenção. Os meus pais, o meu pai, na verdade, né, não trabalha na área de manutenção. Eu não tenho tios que trabalham na área de manutenção. Eu não tenho ninguém, assim, da minha família, do meu ciclo íntimo, que me incentivasse a trabalhar na área de manutenção. Mas como eu fui parar nessa área especificamente? Literalmente é coisa assim do acaso, né, cara? O meu pai trabalhava dentro dessa siderurgia, da ArcelorMittal, aposentou lá, trabalhou durante 30 anos lá, mas foi na área de operação. Meu pai trabalhava numa área chamada laminação e trabalhou durante a área de operação a vida inteira dele dentro daquele departamento ali. E quando eu estava crescendo, estava virando adulto, eu via a qualidade de vida que meu pai proporcionava para mim. Olhando para trás, você vê que a qualidade de vida assim baixa, né? Mas eu era muito feliz. Eu era assim, minha família, a gente foi cresceu bem, cresci num bairro cheio de primos, de amigos. A gente era muito feliz assim. Então, a felicidade que meu pai proporcionava pra gente trabalhando lá naquela Salamital é o que eu queria proporcionar para minha família quando eu virasse adulto, entendeu? Então, meu primeiro sonho era, cara, eu quero entrar dentro da Salamital e dar a vida para minha família que meu pai proporciona pra gente. Sonho que quando eu fiz 16 anos, eu perguntei pro meu pai, cara, como eu começo a trabalhar, como eu consigo entrar na saúde mental para poder trabalhar lá? Ele falou assim, olha, eu trabalho na área de operação, até aquele momento era só palavras, eu não sabia o que literalmente o pai fazia, mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E ele me falou assim, olha, tem um pessoal que trabalha lá, na mesma área que eu, trabalha menos do que eu e ganha mais, tá? É o pessoal da manutenção. Esse estigma, né, do pessoal de operação, que a manutenção ela só trabalha assim quando o pau tá quebrando mesmo, tem problema, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, não trabalha em lugares fixos, então o cara tá mexendo aqui hoje nesse equipamento, amanhã tá mexendo em outra área, outro equipamento, então ele nem sempre tá sendo visto, então tem esse estigma do time de operação, que tá todo dia ali batendo o bumbo do mesmo jeito, fazendo aquela rotina de forma recorrente, dia após dia, então eles têm aquele estigma que o cara da manutenção trabalha menos do que eles. A gente sabe que não é, muito pelo contrário, né? O nosso nível de estresse, nosso nível de preocupação, ele é significativamente maior do que o time de operação. Porque se a planta parar, a responsabilidade nossa de colocar as coisas para poder rodar, né? Então, nosso nível de cobrança ele é muito maior. Mas existia esse estigma, meu pai era pego por esse estigma, e ele me falou, cara, para você trabalhar na área de manutenção, existem dois cursos que o pessoal faz lá no Senai. É o curso de técnico em mecânica e o curso de técnico em eletrônica, tá? Escolhe um desses cursos aí, eu vou te matricular lá no Senai. Aquela época, você tinha que fazer uma prova, como se fosse um pré-vestibular, vamos dizer assim, antes de entrar. Não era só matricular e entrar, era bem complexo. Inclusive, provas difíceis. Eu tive amigos meus que foram reprovados ano após ano, né? Tentando entrar no Senai, depois eles conseguiram. Então, não era algo simples. Mas existiam essas duas possibilidades: técnico em eletroeletrônica e técnico em mecânica. Quais das duas você vai querer, o Edson? Ele jogou isso para um menino de 16 anos que não sabia nada da vida ainda, só tinha um sonho bem distante de trabalhar um dia na sala metal. E como que eu usei isso como referência, tá? Eu usei referência em meus primos.
né? Eu tinha muitos primos meus que tinham ali mais ou menos a minha idade. Eles tinham 17, tinham 18, tinham 19 anos. Eles já tinham o dinheirinho deles já conseguiam sair com as próprias pernas, já conseguiam ir para festas. Alguns deles já estavam ali financiando o próprio carrinho deles. E eles trabalhavam com mecânica. Só que é mecânica automotiva. Não tem nada a ver com mecânica industrial. Eles trabalhavam em guinchos que tinham próximo de casa, trabalhavam em oficinas que tinham próximo de casa, mas eles eram mecânicos. O cara me ofereceu técnica mecânica, eu, na minha humilde ingenuidade, achei que seria algo similar. Falei, cara, vou me matricular em técnico em mecânica. Vamos lá fazer a prova. Meu pai me matriculou, eu fiz a prova, eu passei na prova, só que aconteceu uma coisa que, cara, só pode ser Deus, né? A gente não consegue prever as coisas. Na época que eu fiz essa prova, eu tinha 16 anos, eu estava ali em 2008. Eu estava no meu segundo ano do ensino médio, estudando à noite, no meu segundo ano do ensino médio. E, cara, os meus 16 anos foram os anos mais malucos, assim, da minha vida, cara. Foi quando eu comecei a fazer tudo pela primeira vez de forma adulta, assim. De sair, de beber, de namorar, Cara, assim, foi coisa maluca dos meus 16 anos. Esses meus 16 anos é uma caixinha preta que eu tenho guardado debaixo do braço e que, no fim da vida, as pessoas vão saber o que aconteceu naquela época lá, que foi uma loucura, entendeu? E, cara, era bom demais. Eu não queria perder aquilo. E quando eu falo que tudo isso eu vivi, era com a turma que eu estudava com ela à noite, sabe? Então, só pra você ter um spoiler do que aconteceu nos meus 16 anos. Eu tinha um grupo de amigos que era chamado Os Canalhas. Só pra você ter uma ideia do nível que era aquele momento ali. E, cara, era muito bom. Era muito bom. Eu não queria abrir mão disso, né? Era meu turma de amigos que estudava comigo no segundo ano do ensino médio. E para me fazer o técnico em mecânica no Senai, eu tinha que mudar para estudar durante o dia, estudar de manhã. Eu não queria aquilo. A prova eu fiz para poder entrar no meio do ano, em julho. Eu falei assim com meu pai, cara, se eu não fizer agora, tem algum problema de eu tentar ano que vem? Aí eu já me organizo e tudo e tal. Ele falou assim, não tem problema nenhum. Então, eu passei na prova do Senai para mecânica, só que eu não fiz o curso. Eu abri mão da vaga, outra pessoa assumiu e eu continuei ali naquela quebradeira dos meus 16 anos, o famoso 2008 aí, onde o pau quebrou. Bom, chegando no final do ano, a prova do Senai naquela época era de 6 em 6 meses, um ano no começo do ano e um ano no meio. Chegou ali no final do ano, eu fui me preparar para fazer a prova do começo do ano de 2009. Aí eu já me organizei, eu já mudei o meu ensino médio para estudar de manhã, então eu tive até que mudar de escola por causa disso. Eu fui lá fazer a prova do Senai de novo. Aí, coincidentemente, o que aconteceu de novo? Aquela escolhas das pílulas, né? Que nem o Matrix. Quer fazer técnica em mecânica ou fazer técnico em elétrica? Quando eu fui fazer a prova, eu entendi melhor o que, que era a mecânica em si e o que, que era a elétrica em si. Porque nas perguntas, nas provas, todo mundo ali, você consegue entender mais ou menos, pô, mas o que, que esse cara tá me perguntando sobre essas coisas, sendo que meus primos que trabalham com mecânica não olham isso. Ah, não, mas é diferente, mecânica é isso, mecânica é aquilo. Então eu consegui entender mais ou menos ali da forma prática a diferença entre um e outro. E mecânica não me chamou a atenção assim. Não gostei, não me cativou. E existia um estigma muito forte naquela época de que a elétrica era muito mais difícil, entendeu? Então todo mundo falava assim, pô, a prova de elétrica é muito mais difícil que a prova de mecânica. Até hoje tem essa discussão entre eletricistas e mecânicos, né? Então eu falei assim, cara, agora eu vou fazer elétrica. Se a prova de elétrica é difícil, eu vou fazer, eu vou passar nela também. E foi assim, cara. Eu fiz, passei na prova e comecei a fazer o meu curso técnico no Senai. Literalmente, olha pra você ver o que eu tô te falando. Eu tô te falando que eu sou engenheiro eletricista, eu sou gerente de manutenção, eu sou especialista na área elétrica. Hoje eu trabalho na área de varejo, então eu faço obra civil, faço obra mecânica, faço obra de hidráulica, faço obra de elétrica, faço obra de tudo que você imaginar. Mas a minha base é em elétrica. E tudo isso começou simplesmente por causa dessas escolhas aleatórias, né? Então a gente acha, o primeiro insight aqui, que as coisas que estão acontecendo com você talvez sejam tão pequenas, uma escolha rápida, porque é técnico mecânico ou técnica elétrica, é uma decisão ali de alguns segundos
que você acha, vou tomar essa decisão aqui, não vai impactar em nada na minha vida. E muito pelo contrário, são essas decisões pequenas, algumas delas, que lá na frente modam o seu futuro, modam o seu profissionalismo. Se eu tivesse escolhido técnico e mecânico, talvez eu seria um gerente, talvez sim, talvez não, sabe-se Deus lá. Talvez eu não gostasse do curso, eu tivesse saído, abandonado essa área de manutenção e ir para outra área, a gente não sabe. São aqueles pontos de inflexão que acontecem na nossa vida, mesmo que pequenos, mesmo que singelos, você não vai conseguir identificá-los, é impossível você conseguir identificá-los. Uma pessoa consegue identificar todos os pontos de inflexão na vida dele, é como se fosse um cara que previu o futuro, é impossível. Você só consegue perceber olhando para trás, olhando a sua história, aonde que você está, o que aconteceu. Então, olhando para trás, você consegue enxergar aqueles pontos de decisão que você tomou, mesmo que pequenos, que mudaram o seu futuro. E isso é legal, né? Provavelmente você também deve ter passado por algo similar a isso, que você vive hoje foi de algumas decisões, uma cúpula de decisões que você tomou no passado, que a priori pareciam coisas pequenas, mas isso foi se acumulando e foi tornando ali a pessoa que você é hoje, né? E comigo não foi diferente. Então hoje eu sou esse cara da área de manutenção, formado em elétrica, tudo por causa dessas decisões lá no Senai. Mas não foi simples assim, né? Até aquele momento, a minha ideia era fazer o técnico em elétrica para entrar dentro da ArcelorMittal. E como que isso se discorreu? Eu fiz 1 ano e meio, tá? Aquela época era isso. Eu não sei como que é hoje, mas era 1 ano e meio para se formar em técnico em elétrica. E eu entrei literalmente cru, muito cru na elétrica. Eu não sabia ligar uma lâmpada, cara. Eu não sabia por que uma lâmpada ficava acesa quando apertava o interruptor. Eu não sabia. Então era assim, eu tinha amigos na minha turma que já trabalhavam na área de elétrica, mas não tinham formação de técnico. Eu tinha amigos que eram incentivados pelos pais, porque os pais já trabalhavam na área de elétrica e então eles já sabiam, tinham um conhecimento básico ali. E eu e algumas pessoas que estavam lá dentro, cara, literalmente a gente saiu do menos zero, assim, a gente saiu do negativo de elétrica. Então a gente estudou 1 ano e meio, eu sempre tive facilidade para estudo. Para estudo assim, eu nunca fui o cara de comer livros, nunca fui esse cara. Mas a informação sempre foi fácil para mim assimilar, sabe? Com algumas poucas informações eu consigo achar a resposta das coisas. Então, eu sempre fui bom de prova, sempre fui ali um top 5, top 6 da minha sala, mesmo sendo cru em elétrica. Então, eu sabia muito, eu saí de lá formado sabendo muito a teoria, mas pouquíssimo, quase nada a prática. Entrei lá no Senai com 16 anos ainda, em janeiro. Eu fiz 17 em abril. E quando eu formei, eu estava com 18 anos, já pronto aí para poder alcançar os primeiros cargos aí dentro da área de manutenção. E assim que eu formei em julho, um pouco tempo depois, abriu ali um programa de estágio dentro da ArcelorMittal. E pelo fato do meu pai trabalhar lá, ter alguns networks assim, a gente conseguiu entrar. E foram 6 meses onde que eu entrei pela primeira vez dentro da ArcelorMittal. Cara, é uma empresa gigantesca. É assim, é uma siderurgia. Eu vou tentar deixar algum vídeo aqui só para vocês entenderem a grandiosidade daquilo ali. E foi onde que eu entendi, cara, o que meu pai fazia. Com 18 anos eu fui entender o que meu pai fazia para poder colocar dinheiro dentro de casa. Até então eu só falava, mas eu não, cara, só quem vive aquele mundo ali que vai entender como que funciona. Então, com 18 anos eu entrei dentro da ArcelorMittal para fazer estágio. Foram 6 meses. O estágio, a siderurgia é um ambiente bem perigoso, né, cara? Tem muita coisa relacionada à segurança. Então, o estágio tinha uma certa limitação para você trabalhar. Então, muito do seu trabalho era trabalho administrativo. Então, eu não consegui, de uma certa maneira, aprender muito a prática daquilo que eu estava formado. A gente estava num momento bem difícil no Brasil, até de novo, olhando para trás, você começa a entender. Todas as vezes que eu me formei em algo, estava estudando, sempre o Brasil estava num momento difícil financeiramente. Quando eu formei no ensino médio, estava. Quando eu me formei no Senai, estava. Quando eu me formei na faculdade, estava. Então, cara, essa questão de crise. O Brasil está em crise, por isso que eu não consigo um emprego que eu quero. Cara, esquece isso. O Brasil sempre tem crise, sempre tem crise. Olha para trás para você ver. Quando você formou no ensino médio, quando você formou no seu curso técnico, quando você formou na sua faculdade, sempre, sempre, sempre tem essa notícia: o Brasil está em crise, por isso não está contratando, entendeu? Então, tenta fazer sua própria sorte, faça a própria sorte. Oportunidade tem a todo local, tá? Crise simplesmente é uma migração de dinheiro. Talvez não tenha dinheiro hoje focado em indústria, mas tem dinheiro em outros locais que você consegue aproveitar deles ali de oportunidade de trabalho. Então aprenda isso, tá?
Crise sempre vai existir. Não vai ter nenhum momento de paz econômica no país que a gente vive. E, cara, e não é um lugar ruim, tá? Porque já teve situações piores no passado. Pergunta seus pais pra você ver como que era fazer compra na época deles, quando eles eram novos. O cara saía de manhã, o preço das coisas era um, ia lá de noite, e o preço já era outro. Hoje a gente tá num cenário muito mais controlado. Mas ainda não é um cenário ideal, tá? Então, não aceite crise, coisas externas para definir o seu papel dentro do seu profissional. Faça a sua própria sorte, independentemente do que está acontecendo em sua forma externa, tá bom? Só que naquela época eu não tinha essa cabeça. Naquela época eu estava fazendo estágio, existia ali uma crise dentro do ambiente, então não tinha contratação. Então todo mundo, não foi só eu, tá? Era um grupo de pessoas, uma empresa gigantesca, sei lá, eram mais de 200 estagiários. Nenhum desses estagiários foram efetivados naquele momento. Então foram 6 meses onde eu passei trabalhando dentro de uma área lá chamada Aciaria, dentro da ArcelorMittal. Esses 6 meses findaram, acabaram e ninguém foi contratado dentro daquele período ali, tá bom? Só, cara, olha só que para você ver que legal. Eu não sei por quê. Eu tinha esse negócio tão forte dentro de mim que eu ia trabalhar dentro da saúde mental, que mesmo acabando o estágio, eu falava assim, cara, eu não sei como, quando, nem o que eu vou fazer, mas eu vou trabalhar lá dentro. Eu vou trabalhar lá dentro. Meu destino é esse. Eu não tem outro caminho, entendeu? Eu vou trabalhar lá. Então, apesar de eu ter saído dentro do estágio sem essa contratação, isso não me afetou tanto, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia voltar para lá. Não sabia como, tá bom? Então o que que eu fiz? Eu fiz duas coisas. Primeiro, eu fui arrumar dinheiro para me curtir festa final de semana. Então eu fui trabalhar no bar de um tio meu. Eu trabalhava no bar do tio meu. Cara, olhando para trás é quase uma escravidão, mas na época eu não pensava assim. Eu trabalhava 12 horas por dia. Eu pegava 8 da manhã até a 8 da noite. Não parava pra almoçar, não. Eu ficava o dia inteiro lá no bar lá. Só que era muito bom, cara, porque o ambiente de bar, ainda mais era um bar do meu tio, onde que todo mundo que ia lá, na teoria, eu conhecia. Cara, era praticamente o cara viver em festa todo dia. Porque dava um certo horário lá, os caras começavam a chegar do trabalho, e eles iam lá pro boteco lá, colocavam a música. Aí acabava que eu sentava lá com os caras também, ficava bebendo com eles também. E era todo dia assim, cara. E nesse período do bar, como que era a minha rotina? Eu chegava de manhã, eu lavava o bar inteiro, esfregava mesmo com vassoura, tudo e tal. Depois que eu lavava, eu secava tudo e abria ele. E geralmente na parte da manhã ali o movimento é ruim. Chegava a hora do almoço, começavam as pessoas a chegar para poder almoçar. Lá também servia prato feito. Então eles almoçavam lá. Chegava a parte da tarde, dava outra queda. E no final da tarde, quando dava horário assim, de finalizar o serviço, onde que a turma começava a chegar. O meu tio, apesar dele ter o bar, ele era mestre de obras. Então ele tinha uma equipe dele que todo dia de manhã ele saía para poder fazer obra. Então ele ficava o dia inteiro fora. Aí ele chegava em casa por volta de 6 horas da tarde, mais ou menos, tomava o banho dele, descansava um pouquinho. Aí quando dava 8 horas eu saía, ia embora, e ele chegava, eu sumia e ficava lá até as 10, 11 horas da noite, entendeu? Então todos os dias era assim. E, cara, foi um período muito, muito grande que eu me divertia pra caramba. E eu trabalhava o seguinte, ó, olha como é que era meu pagamento. Eu trabalhava de segunda a sábado, tá? Segunda a sábado, 12 horas por dia. No sábado, eu recebia toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira ele me dava R$ 100, tá? Esse era o meu pagamento. Então, toda sexta-feira ele me dava R$ 100, e no final o meu salário era R$ 500, tá? E no final do mês, ou seja, na última semana do mês, o que faltasse para completar R$ 500, ele me dava. Então, no último mês, ele me dava 200, dava 150, dependendo ali das semanas do mês que se findar. Mas esse era meu pagamento. Olhando assim, parece ser pouco, mas era mais que o suficiente para mim, cara. Porque aquele dinheiro ali era 100% para mim ir para festa no final de semana. Então, dava 8 horas da noite no sábado, eu saía mais cedo no sábado, na verdade, eu saía 6 ou 7, algo nesse sentido. Então, dava 6 ou 7 horas no sábado, eu já saía já meio calibrado do bar, ia para casa, já tomava o banho e já ia para festa. Só voltava no outro dia, no domingo, morto, cansado, uma história maluca que aconteceu na noite, e ficava lá o domingo todo descansando. E segunda-feira já começava a labuta de novo. E, cara, isso foi muito bom, cara. Foi um período muito legal, assim. Conheci muitas pessoas de níveis ruins. Conheci muito. Vou te dar um exemplo. A gente aprende com todo mundo, cara. Conheci muitos andarilhos. Porque esse bar ficava meio que na parte da BR, assim, então passava muitos andarilhos lá.
ia passar lá pra poder tomar uma pinga, alguma coisa. E a gente conversa com essas pessoas, né? A gente entende muito. Por exemplo, eu conversei uma vez com o Mindinho, que passou lá no bar, e ele pediu lá uma pinga, né? Já ele era, sei lá, o 15º mendigo que tinha passado dentro daquele período ali, naquele bar. Eu perguntei pra ele, cara, por que todo mendigo bebe, cara? Por que todo mendigo é cachaceiro? Que é um consórcio de mendigo, pra você entrar aqui, você tem que beber cachaça? Aí eu falo nisso, tipo, zoando ele, né? A gente tava já numa conversa já legal. Ele falou assim, cara, você sabe por que todo mendigo bebe? Porque se a gente não bebesse, a gente não aguentava o frio da noite. Olha pra você ver. A gente acha que é brincadeira, né, cara? E isso me marcou. Eu falei assim, puta merda, olha só, brincando com o cara sobre um negócio sério e é mesmo, né, cara? Se não beber, você não aguentava dormir à noite por causa do frio. Porque não tem o mesmo nível de comodismo que a gente, né? Então, assim, só pra você ver o nível de coisas que você consegue aprender com qualquer nível de pessoas, né? Com o mendigo eu aprendi a dar valor a esse tipo de situação, né? Então, foi um período da minha vida que eu tava literalmente focado em outras coisas que não seja o meu profissional, focado em festa, curtição, etc, etc. Faz parte do jogo, foi bom. E só que chegou um momento que eu falei assim, poxa vida, o tempo tá passando, já se passaram aí alguns meses nessa pegada. A ArcelorMittal, nada, não vou conseguir entrar lá. Eu comecei a tentar procurar empregos em empresas terceirizadas da ArcelorMittal para poder trabalhar lá, não consegui também. E porque eu só tinha um estágio naquela época, e eu fiquei pensando assim, pô, tem que arrumar alguma coisa. Aí eu falei assim, cara, vou fazer cursinho para poder entrar na faculdade. Vou fazer cursinho. É, o cursinho, para quem não sabe, é como se fosse uma extensão, mas de uma forma bem intensa do ensino médio. Então, comecei a fazer cursinho. Peguei aquele dinheiro do bar lá, que eu ia todo pra festa, separei um pouquinho dele e comecei a pagar meu cursinho. Só que surgiu um problema. Lembra que eu trabalhava de 8 às 8 da noite? O meu cursinho começava às 7. Então eu precisava de sair um pouco mais cedo do meu trabalho para começar a fazer cursinho. Eu fiz isso durante uma semana. E isso atrapalhou muito o meu tio. Ele tinha que sair mais cedo do trabalho dele. Então, a gente atrapalhou o ecossistema. A gente falou, entrou num acordo. Falou assim, cara, para você estudar, infelizmente, você não consegue trabalhar mais aqui no bar, aqui comigo, porque não tem jeito, entendeu? E foi uma escolha que eu tive que fazer. Ou estudar, ou trabalhar. Eu optei por estudar. Falei, cara, beleza. Aquilo da gente estar sempre alinhado com o nosso propósito. Se eu for para estudar, eu vou estar avançando na vida. Se eu for aqui ficar no bar, eu vou continuar curtindo, mas parado no mesmo lugar. E eu sou um cara que quer avançar, então vou lá para estudar. Parei de trabalhar com meu tio, comecei só a fazer cursinho. Aí eu comecei a intensificar. À noite eu fazia cursinho, durante o dia eu pegava aquele matéria, eu estudava também, e depois começava a procurar emprego nas empresas terceirizadas da ArcelorMittal. Aí nisso comecei a fazer bastante bico. Até comentei aqui em alguns momentos no podcast, comecei a fazer bico de pedreiro, não, de servente de pedreiro. Aí o cara fazia, tô com serviço pra fazer de uma semana ali na casa de tal pessoa, vamos lá. Eu ia lá e fazia com o cara lá, pegava 100, R$ 150, gastava aquele dinheiro no final de semana. Então eu comecei a fazer muitos bicos nessa lacuna entre eu sair do bar do meu tio e eu fazendo cursinho, né? Comecei a fazer bico para poder complementar a renda, enfim. Aí foi onde eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro em alguns locais, ajudante de não sei o que no outro, mas eu era ruim em tudo, cara. Trabalho manual nesse sentido, assim, eu era um zero à esquerda. Eu mais atrapalhava do que ajudava. Então, muitos serviços que eu pegava com um cara hoje, amanhã o cara já não me chamava mais, eu pegava com outro cara, enfim, foi assim. Eu tenho até uma história legal, uma vez que eu tava a vez que eu tava carregando um carrinho, cara, eu era fraquinho, né? Tudo magro. Carregando um carrinho de brita, salvo engano, ou um carrinho de areia. Aí numa construção, aí a dona da construção apareceu assim pra chamar a gente pro almoço, né? Aí na hora que ela apareceu, assim, cara, eu topei numa pedra, o carrinho tombou. Nossa, cara, jogou a areia toda no chão, assim, ó. Aí misturou a areia com terra, que ele tem tudo. Aí ela gritou lá, disse assim: o Edson, o que que você fez? Vai embora agora da obra. Aí eu fui embora da obra. Fui despedido de uma... Já fui despedido de uma obra de servente de pedreiro, cara. Ó pra você ver. Cara, a vida não é fácil, não. Mas enfim, fiquei nessa labuta aí durante um período. Aí até que aonde as coisas se alinharam pra mim. A ArcelorMittal, ela promoveu um programa chamado Jovem Aprendiz, que naquela época era novidade na ArcelorMittal. E como que funcionaria esse programa? Eram jovens de 18 a 24 anos
formados em técnico em elétrica, técnico em mecânica e técnico em metalurgia. Iria ser um programa de 9 meses, onde que as pessoas trabalhavam dentro da ArcelorMittal, ganhariam um salário de R$ 900. Veja bem, eu ganhava 500 naquela época, quase o dobro que eu ia ganhar. Eu já fazia bagunça com 500, imagine com o dobro. Então, era um salário de R$ 900. Você trabalharia metade do dia, a outra metade do dia você estudava dentro do Senai, fazendo o curso naquela área que você entrou, ou mecânica, ou elétrica, ou metalurgia. E era um programa de 9 meses. E quem fosse bem nesse programa seria efetivado ao final dele. Porque naquele momento a ArcelorMittal estava passando por um problema de muita gente aposentando. Então as pessoas entravam lá e aposentavam, ficavam 20, 30 anos na empresa e aposentavam. E já estava chegando nesse período. Então eles tinham que renovar o quadro deles, entendeu? Então, cara, foi um programa muito grande. Sei lá, vou chutar um número aqui: 500, 600 jovens aprendizes entraram. Eu fui chamado, né, de novo. Eu falei assim, cara, é isso, né? A gente sabe. Eu sabia que ia voltar para cá. Não sabia como, mas sabia que ia voltar. E acabou que aconteceu nesse programa. E eu entrei, cara, e ali, assim, hoje eu fui um bom técnico em elétrica, quando eu fui um técnico. E eu fui muito bom técnico em elétrica por causa desse período na ArcelorMittal. Por quê? Primeiro, eu ia para a prática. Todos os jovens aprendizes de elétrica tinham a sua própria caixa de ferramentas, tinha uma bolsa, tinha ferramenta, eles iam para a prática fazer, executar serviço. Então, eu saí do campo só teórico e fui para a prática também. Segundo ponto, você revisou todo o seu curso técnico. Então, eles pegaram aquele 1 ano e meio de curso técnico que o Senai dava, eles fizeram um intensivão e passaram tudo de novo em 9 meses. Então, coisas que eu achava que eu tinha entendido, na que eu revisitei, eu falei assim, poxa, então não era assim, era assado. Pô, na prática, então, quando ele fala isso, é aquilo que acontece. Então, eu comecei a linkar literalmente a prática com a teoria de novo. Isso, assim, foi uma explosão de conhecimento para mim. De novo, sempre tive muita facilidade de aprender as coisas. Então, eu me desenvolvi muito nesses 9 meses, do ponto de vista prático e de executor. Só que chegou nesse final desse período, de 9 meses, eu não fui efetivado de novo. Eu tive um padrinho, inclusive tem um amigo pessoal meu, o Rodrigo, que foi meu padrinho, me acompanhou. Ele trabalhava na ArcelorMittal e foi meu responsável lá dentro. Ele falou que eu era um cara bem visto lá dentro, bem cotado. Só que aconteceu um episódio que provavelmente me prejudicou bastante. Eu me acidentei lá dentro. Eu tenho um corte nessa mão esquerda aqui, onde eu estava decapando o cabo, eu cortei minha mão. E eu tive que dar ponto, tive que abrir CAT. Quem trabalha em siderurgia sabe o impacto que um acidente de trabalho é dentro da empresa, cara. É um negócio assim gigantesco. Eu lembro até no dia que eu me acidentei, eu tava com a mão afachada assim, ó. Eu tava com a mão enfaixada. Eu tava indo para um ambulatório que ficava longe, cara. Longe, lá no fundo lá da empresa. E na hora que eu tava acompanhando assim, meu pai tava vindo para ir almoçar, que o restaurante ficava aqui para cima. Aí ele passou assim, aí ele falou, ô filho, o que aconteceu? Eu falei, ô pai, eu machuquei. Além que na hora que ele falou que ele machuquei, ele só fez assim, ó. Na hora de ir embora a gente fala. Porque eu ia embora com ele, né? Aí ele me contou assim, não, cara, acidente de trabalho dentro ali é coisa seríssima. Olha aqui pra você ver aí falando, cheio de marca no bracinho aqui, de queimadura, esse tipo de coisa. Quando acontece esse tipo de coisa comigo, até escondo aqui com uniforme, porque, cara, acidente de trabalho é coisa séria aqui dentro. Você é aprendiz, ainda se machucou? Não sei não, hein? Ele falou assim comigo. E foi batata. Meses depois acabou o programa e eu não fui efetivado lá dentro. Aí quando acabou esse programa, eu não fui efetivado. Outros amigos meus foram, fiquei bem feliz por eles. Mas eu falei assim, cara, agora sim, agora encerrou o ciclo. Foram 2 vezes, estágio e jovem aprendiz. Total de quase 1 ano e meio lá dentro. Foi 6 meses um, depois 9 meses o outro. É, não dá mais. Meu sonho de entrar dentro da ArcelorMittal, findou aqui, tenho que buscar novos caminhos. E foi aonde que eu intensifiquei de novo a procura de emprego nessas empresas terceirizadas. Agora eu não tinha só mais estágio. Agora eu tinha estágio e jovem aprendiz. Só que não era suficiente, cara. As empresas lá no João Levagem naquela época só pegavam eletricistas que tinham mais de 1 ano de experiência. Só 1 ano de experiência, 1 ano de experiência, 1 ano de experiência. Eu não tinha esse 1 ano de experiência na prática, né? E na carteira, vamos dizer assim. Então, não consegui efetivar. Eu comecei a ter muito problema de questionar as minhas escolhas. Então, quando eu ia nessas empresas fazer entrevista, tinha uma vaga de eletricista e 4, 5 vagas de mecânico. Que geralmente é assim, né? Nas empresas. Eletricista é um cara e mecânico tem mais gente que trabalha um pouco mais braçal. Eu pensei, poxa vida, naquela escolha entre elétrica e mecânica lá atrás,
eu tô tomando bomba aqui agora porque eu escolhi elétrica. Se eu tivesse feito mecânica, talvez eu teria uma barreira mais baixa de entrada dentro das empresas. Comecei a me questionar muito, comecei a me perguntar, falei, cara, eu vou voltar a estudar para o Senai, vou fazer mecânica agora para poder entrar no mercado de trabalho. Inclusive, falei isso em uma das entrevistas com um recrutador, não me lembro de empresa qualquer, ele me falou isso. Falei, cara, qual que é o seu sonho? Você gosta da elétrica? Você quer trabalhar com elétrica? E naquele momento eu já tinha experimentado na prática o que que é uma elétrica. Eu tinha me apaixonado por ela já, sabe? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar na área de elétrica, só que eu não consigo emprego. O que que eu vou fazer? Eu não consigo emprego, eu tenho que dar meu jeito. Aí ele falou assim, não, se for seu sonho, mantenha firme nele no propósito. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas tem que continuar em frente. Se você ficar toda vez que tiver uma dificuldade na sua vida, você tentar ir parar esse caminho seu e começar outro do zero, se você fizer isso para sua vida inteira, sempre vai ser um cara frustrado. E eu peguei aquilo ali como um conselho, de forma inconsciente. Eu falei, não, beleza, então vou continuar no foco aqui de elétrica e não vou mudar meu caminho. E só que eu não consegui emprego lá em João Monlevade. Aí eu comecei a fazer de forma embrionária o que eu faço muito forte hoje, de forma intencional, que é usar meu network. Eu comecei a ligar para amigos meus, conhecidos, amigos de infância, que estudaram comigo, que estavam trabalhando já na área de manutenção em outras empresas, talvez até fora da minha cidade, para ver se eles conseguiam alguma coisa para mim. E um desses amigos meus, que a gente tinha convívio no ensino médio, lembra aquele período que eu estava quebrando tudo, que eu não queria parar de para estudar mecânica? Tinha um amigo meu que morava em BH com o pai dele e trabalhava numa empresa terceirizada na área de manutenção mecânica. Eu perguntei para ele, o nome dele é até Guilherme. Guilherme, será que você não consegue um emprego para mim aí, não? A empresa chama Choque Engenharia. Ele falou assim, cara, claro que eu consigo. O dono da empresa, ele é muito querido do meu pai, que ele gosta muito do meu pai, então eu também tenho um relacionamento com ele. Eu vou falar com ele aqui, é quase certeza que você vai conseguir. Só que você vai ter que vir para cá. Eu falei assim, até então, sair de casa era algo que nem tinha nem passado pela minha cabeça. Eu sempre fui um cara muito família, muito caseiro, assim. Eu falei, não, beleza, se for dessa forma, eu vou. Aí ele falou assim, não, se você vier pra cá, você mora aqui com a gente aqui, tudo então. Não, beleza, então conversa lá com o dono da empresa lá e me fala. Cara, eu falei com ele isso, sei lá, de manhã, isso era uma sexta-feira. Na sexta-feira à noite ele me liga e falou assim, você consegue estar aqui em BH na segunda? Eu falei assim, consigo. Não, beleza, então você vem pra cá segunda pra fazer entrevista. Aí eu falei, cheguei pra minha mãe, imagina a sua situação, cara, o menino, naquela época ali, eu podia ter 19 anos, talvez 18, quase fazendo 19. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou segunda-feira pra BH fazer entrevista e se der certo eu vou sair de casa, tá bom? Aí minha mãe falou, me apoiou, eu falei, não, beleza, acho que é o caminho mesmo, tudo e tal. Eu falei assim, não, minha mãe foi tão fria, cara. Caramba, falei o cara que eu vou sair de casa, ela nem falou nada. Anos depois ela me contou que aquela noite lá ela não dormiu, ela passou a noite inteira chorando, pra você ver, por causa disso. Só que ela não fez isso na minha frente pra não me prejudicar, entendeu? E são decisões, cara, são escolhas. Imagina uma mãe, eu sou o filho mais velho lá de casa, abrir mão do filho mais velho que nunca saiu de casa para morar fora por causa de trabalho, né? E minha mãe e meu pai são pessoas que sofreram na vida, principalmente por causa de trabalho. Então eles sabem o que é morar fora de casa por causa de trabalho, eles sabem o perrengue que é, entendeu? Mas era uma decisão minha, já estava tomada. Segunda-feira eu estava lá em BH para fazer entrevista na empresa que o Guilherme tinha me indicado. A entrevista foi literalmente assim, cara. Eu cheguei na sala, sigo a indicação do Guilherme? Quanto você calça? Falei, 41. Qual que é a sua altura? Tal, tal, tal. Quanto você pesa? Tal, tal, tal. Vê se esse uniforme serve em você. Não serve. Não, beleza, pode pegar ele. Aí você começa aí amanhã. Aí eu falei, caramba, não foi entrevista, eu já fui lá, já contratado já. Só que eu falei assim, cara, amanhã eu não consigo. Eu vim cá fazer entrevista, minhas coisas estão tudo lá no interior, eu preciso pelo menos uma semana. Aí ela falou assim: não, beleza, então você começa na próxima segunda. Vai pra casa, arruma suas coisas e na segunda-feira que vem você começa. E foi isso, cara. Eu voltei pra casa no dia, arrumei minhas coisas, vim pra morar junto com o Guilherme, com o pai dele. E eu já comecei a trabalhar na segunda-feira. Essa empresa Choque, ela é uma empresa terceirizada, só que ela tem várias empresas grandes que ela atuam dentro. Então ela atua dentro da Fiat, atua dentro de terceirizadas da Fiat, empresas que fabricam peças para Fiat, atua em empresas de
de fabricação alimentícia. Então, várias empresas trabalhavam dentro. Então, eu comecei trabalhando ali nas primeiras semanas dentro da oficina dela, para eu conhecer ali, ó, habituar tudo e tal. E depois eu comecei a ir trabalhando dessas empresas. Nesse período, cara, foi muito legal que eu conheci algumas pessoas bem legais assim. Conheci o Baiano, é um técnico que me ensinou a usar furadeira, eu não sabia usar furadeira, o Baiano me ensinou. Conheci o Floripes, que era o responsável pela nossa turma lá, que era um cara sensacional, gostei muito de trabalhar junto com eles. A gente foi conhecendo pessoas no longo dessa trajetória. E, cara, olha pra você ver como é que isso é importante. Lembra desse baiano que eu acabei de falar com você, que me ensinou a usar furadeira lá atrás, quando eu comecei como técnico? Anos depois, quando eu virei gestor, ele estava desempregado, eu contratei ele para ser técnico para trabalhar comigo. Pra você ver. Sabe esse Guilherme que me ajudou a arrumar emprego saindo fora da cidade? Esse Guilherme, anos depois, ele se formou na faculdade, tava com a mesma dificuldade de você e não tava conseguindo arrumar um cargo de gestão. E eu arrumei um cargo de gestão para ele. Eu trouxe ele para trabalhar comigo. Hoje ele ganha aí um salário de mais de 5 dígitos aí na empresa que eu coloquei ele para trabalhar como gestor. Tá vendo? Como é que o mundo dá voltas? A gente tem que ajudar as pessoas, a gente precisa estender a mão para as pessoas quando elas precisam e disseminar o nosso conhecimento, disseminar o que a gente tem para entregar naquele momento. O Guilherme tinha um emprego, uma casa, o Baiano tinha a experiência dele no trabalho. Eles compartilharam isso comigo. E anos depois, graças a Deus, eu consegui compartilhar o que eu tinha de poder naquele momento com eles e ajudar eles no momento de dificuldade que eles estavam, entendeu? Então, hoje o Baiano está lá nessa empresa até hoje, o Guilherme está lá nessa empresa até hoje, fazem o que tem que ser feito e eu ajudei eles a conseguir aqueles empregos porque eles me ajudaram lá atrás, entendeu? E sim, é uma forma de gratidão mesmo que eu tive com essas pessoas porque eu precisava naqueles momentos e eles se estenderam a mão para mim, entendeu? Acho que você também tem que fazer isso dentro da sua vida, plantar sementes para quando as coisas florescerem e você der certo, você conseguir ajudar as pessoas à sua volta e retribuir aquilo que elas fizeram por você de alguma certa forma, né? Mas, cara, esse período, de novo, tá? Aí ó, tem um insight bem legal aqui, que é o seguinte. Imagina a situação. Você é um cara que consome podcast, você é um cara que consome informação, né? Então você vê a história de muitas pessoas. E geralmente, as histórias das pessoas são histórias que você fala assim, nossa, esse cara passou aperto, né? São um perrengue que esse cara passou. É, olhando pra trás, esse cara contando realmente parece ser muito difícil. Tudo que eu tô contando aqui parece ser muito difícil. Só que não é, cara. Quando você tá vivendo, você tá mergulhado naquilo ali, aquilo tá fazendo parte do seu dia a dia, não é tão difícil, não é tão doloroso. Você simplesmente, aquilo ali é natural pra você. Eu vou te dar um exemplo prático aqui agora. Quando eu vim morar junto com o Guilherme e com o pai dele aqui, eles moravam numa cabana, cara. Era uma casa assim, era literalmente uma cabana. Inclusive, eu tenho muita vontade de ir lá um dia ainda e filmar lá pra poder mostrar pra vocês. Era uma casa de 3, 4 cômodos no máximo. Era um quarto só. O Guilherme trabalhava de 12 para 36 à noite. Então, no dia que o Guilherme trabalhava, eu dormia na cama dele. E no dia que o Guilherme estava de folga, ou seja, dormia em casa, eu dormia no chão. Só pra você ver, isso foi assim, durante meses. Só que eu contando isso parece ser muito pesado. Pô, o Wes dormia no chão, tal. Mas pra mim foi tão natural, foi tão assim, sabe, comum, que a gente não sofre tanto. Essa casa, pra você ter ideia, teve um problema hidráulico lá, que até hoje eu não sei o que aconteceu, que o esgoto começava a retornar. Ele ia embora muito devagar, senão começava a retornar. Então, pra gente tomar banho, a gente teve que colocar uma pedra grandona em cima, assim, do box do onde que fica o chuveiro, porque de vez em quando o esgoto voltava, sabe? Onde que a gente ficava pisando. Então, pra gente não pisar em água suja, água de esgoto, durante o banho, ficava em cima de uma pedra. E, cara, isso foi natural pra gente, assim, não foi algo assim, nossa, contando parece ser ruim, mas foi algo que a gente viveu ali de forma natural, entendeu? Graças a Deus, durante esse período na Choque, fiquei um ano lá, aprendi muito. Fui trabalhar como terceirizado dentro de uma empresa de alimentos, a Arco, a Imoré. Trabalhei lá, o pessoal gostou do meu serviço. Fui contratado pelo quadro próprio da Arco. O Guilherme também foi contratado pelo quadro próprio da Fiat. Então ele começou a trabalhar dentro da Fiat. E aí a nossa vida mudou, cara. Eu saí de um salário de 800 e pouquinho para quase 2, 3 mil reais. O Guilherme, a mesma coisa. A gente carregou o pai dele, então a gente saiu dessa casa, dessa cabana de 3 quartos, foi morar numa casa de 2 andares, germinada, 3 quartos, um quarto para cada um. Cara, a gente mudou a nossa vida. O Guilherme comprou o carro dele, eu comprei meu carro. Então, assim, a gente cresceu nesse período
como técnico, o Guilherme lá na Fiat e eu aqui na Arco. Sempre que a gente sempre foi muito controlado com o dinheiro. A gente ganhava pouco, começou a ganhar muito, então sobrava muito dinheiro, então a gente começava a conseguir investir bem, sabe? E trazer coisas de conforto assim pra gente. Então foi assim que eu entrei na Arco. O Guilherme ficou na Fiat quase 10 anos. Eu fiquei na Arco quase seis, quase seis. Então a gente fez uma carreira lá dentro. O Guilherme foi crescendo. Chegou a ser até um cargo mais alto lá de técnico, né? Não era o gestor, mas de técnico. Eu também cheguei ao cargo mais alto dentro da Arco como técnico. E tanto eu como ele, a gente teve que sair de lá, dessas duas empresas, depois de tanto tempo, ele 10 anos na Fiat ou 6 anos na Imoré, para assumir o cargo de gestão em outras empresas. Primeiro fui eu, é, eu assumi o cargo de gestão dentro do Burger King, fiquei lá quase 2 anos lá como gestor. E o Guilherme, depois do Burger King, eu fui para um grupo chamado DPSP, que controla as drogarias São Paulo e drogarias Pacheco, dentro do país. Aí nesse grupo DPSP eu cresci lá dentro também, cheguei a um cargo de abaixo do gerente como coordenação. Eu era responsável por a manutenção de alguns estados lá. Nessa empresa que eu contratei o Guilherme, eu trouxe o Guilherme para trabalhar comigo. O Guilherme está lá até hoje, está num nível bom lá também. E é isso, cara. E no Burger King foi onde eu contratei o Baiano. Quando eu era gestor lá, eu estava precisando de um técnico, o Baiano estava desempregado, eu contratei o Baiano. O Baiano tentou morar fora do país por causa de emprego aqui. Eu falei, cara, não precisa, pode ficar aqui que eu consigo um emprego para você, um emprego bom, salário ok, que ele conseguia desempenhar um bom papel. Então a gente conseguiu usar vamos dizer assim, esse plantio que a gente fez lá atrás, floresceu, virou uma árvore, a gente conseguiu usar esses galhos para poder ajudar as pessoas à nossa volta. E tudo isso, cara, aconteceu por um processo de mudança de mentalidade muito forte que aconteceu comigo. E eu olhando para trás, eu consigo identificar muito bom quais foram os pontos que identificaram, que ocorreram nesse sistema, entendeu? A primeira mudança de mentalidade muito forte que aconteceu comigo foi quando eu saí de Monlevade e vim morar aqui em BH. Eu fui trabalhar dentro da Aimoré, da Arco, como terceirizado. Porque lá eu fiquei muito amigo dos eletricistas de lá. E os eletricistas de lá eram todos meninos da minha idade. Eu nasci em 92, outro cara tinha nascido em 91, outro cara era 90, outro cara era 93, então pessoas da mesma idade. Então a gente virou muito amigo. Nossas conversas eram as mesmas, entendeu? E cara, esses caras já tinham carro, os caras já estavam ingressando na faculdade, já estavam alguns deles já financiando o próprio apartamento. Porra, mano, esses caras da minha idade já estão nesse nível e eu tô aqui é, até então literalmente pagando conta, sobrevivendo, né? Morando numa cabana e por causa da mentalidade que eu tinha em Monlevade. Por quê? Qual que era a minha ideia quando eu vim para BH? Não era para ficar aqui para sempre. A minha ideia era vir para cá, ficar aqui um ano para pegar a experiência na carteira e voltar para Monlevade e trabalhar nas terceirizadas da ArcelorMittal. Olha a minha mentalidade como é que era pequeno, entendeu? Então, quando eu vim para cá, a minha ideia era ficar aqui um ano. Então, quando eu fui para Arco, eu falei, poxa, ficar aqui talvez não seja tão ruim. E você lembra o cursinho que eu tinha começado a fazer com dinheiro trocado lá atrás, quando eu saí do bar do meu tio? Esse cursinho, eu fiz uma prova do Enem e eu tirei uma nota boa no Enem. Com a minha nota do Enem, eu consegui passar no ProUni, numa faculdade aqui em BH. Então, como eu estava morando aqui, eu me inscrevi para fazer o ProUni aqui e eu consegui. Então, eu consegui uma bolsa integral na faculdade particular de engenharia elétrica aqui em BH. Então, eu falei assim, poxa, eu já estava 6 meses aqui em BH, faltava 6 meses para poder voltar para casa. Então, não vou voltar para casa agora depois dos 6 meses, depois de um ano. Agora eu vou voltar para casa já formado com faculdade. Então, as coisas começaram aí. E depois que eu entrei na Arco, que eu comecei a ter acesso a mais dinheiro, aí dentro da faculdade as convivências foram mudando, as pessoas foram mudando, as ideias foram mudando, os objetivos foram mudando. Então, o seu ambiente ele molda muito o seu caráter e moda muito a sua ambição, a sua perspectiva. Não estou falando que as pessoas de Monlevade tinham ambição e as de aqui tinham outra. Na verdade, estou falando isso sim, mas o meio que eu vivia em Monlevade tinha ambição diferente do meio que eu vivia aqui em BH. Com certeza em Monlevade tem pessoas que pensam exatamente igual as pessoas aqui de BH, mas eu não tinha acesso a elas lá em Monlevade, entendeu? Então, com essa mudança de meio, primeiro a empresa, depois a faculdade, e, enfim, eu conseguia ser um pouco mais, vamos dizer assim, ambicioso do ponto de vista profissional. Cara, agora eu quero mais, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E isso me mola até hoje. Eu sou um cara extremamente, já falei isso aqui em outros podcasts,
extremamente expansionista do ponto de vista profissional. Então, eu tô sempre querendo mais, o carro que eu tô sempre querendo outro. Eu queria ser gerente, que não comecei aqui falando. Eu já que eu tô querendo já ter outros cargos acima, ter outras ambições. Eu sou esse perfil. E esse perfil só sempre existiu dentro de mim. Só que ele não estava florescido, não estava com essa chama acesa quando eu estava lá atrás, trabalhando no bar do meu tio, trabalhando como servente de pedreiro, trabalhando, fazendo estágio na Celó. Enfim, não estava florescendo isso lá. Isso despertou depois que eu mudei de ambiente, entendeu? Então, por isso a mudança de ambiente para você é importante. Se conectar com pessoas que têm propósitos grandes, visões ampliadoras, visões de crescimento. Isso é importante para você, que isso vai te estimar, vai te instigar a ter esse tipo de pensamento também, entendeu? É um pouco de conselho bem legal que eu posso dar para vocês, assim, cara. Escolha bem seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, vê que tipo de coisas que estão almejando na vida, que isso vai influenciar você a tomar decisões melhores também, tá bom? Aí voltando aqui no assunto, eu entrei na faculdade e agora trabalhando dentro da Arco, aí as coisas começaram a fazer para mim. A faculdade foram 5 anos, né? Então foram períodos foi um período muito grande. Nesse período, de novo, eu comprei carro, comecei a financiar meu apartamento, já estava fazendo faculdade. No último ano da faculdade, eu formei em julho. Olha para você ver, eu formei em julho. A minha formatura foi em agosto, a minha festa de formatura. A Isabela, minha primeira filha, nasceu em julho. Então, no meu último ano de faculdade, fiquei sabendo que eu seria pai. E aí foi uma outra quebra de paradigma. Acho que a mais que me catapultou para cima foi o nascimento da minha filha, do ponto de vista profissional. Por quê? Até então, naquele momento ali, eu era técnico, estava trabalhando dentro da Arco ainda. Eu ainda não tinha ido para assumir um cargo de gestão dentro do Burger King. Então, eu vivia bem. Eu tinha um bom salário, já ganhava mais de 6 mil reais, cara. E eu tô falando aí há muitos anos atrás, assim. Era muito dinheiro para mim. Eu mais que eu precisava. Pra você ter ideia, meu aluguel era 700, vai, sabe? Eu morava numa casa de 2 andares. Então, era uma coisa assim, era muito bom. Era muito bom. E só que era bom para mim. A partir do momento que eu fiquei sabendo que seria pai, eu fiquei pensando, poxa, a Fernanda, que é minha esposa, a gente sempre namorou esse período todo. Depois que eu saí de casa e tal, a gente já tava junto já. A Fernanda, minha esposa, ela vai parar de trabalhar. Então ela vai parar de ter a renda dela. Porque ela vai ficar cuidando agora da grávida, né? Cuidando agora do nosso filho. Eu vou ter que trazer ela para mim. Então os 700 reais que eu pagava de aluguel era compartilhado com o Guilherme, por exemplo. Então agora eu vou ter que morar sozinho com a Fernanda. O Guilherme também já estava para casar também. Inclusive ele casou bem nesse período aí. Então ele já estava para casar também. Então a gente já ia separar. Então, um dinheiro que era bom para mim, uma coisa que estava estável para mim, começou a ficar pesado, porque eu teria que morar sozinho, teria que assumir agora a família, e o pior de tudo, eu teria que ter um custo de uma filha, que até então, você sabe como é que é, todo mundo põe muito medo no filho, assim, pô, filho é caro, filho é isso, filho é aquilo, e, cara, como é que eu vou encaixar tudo isso dentro do que eu ganho? É bom para mim hoje, mas para mim ser o pai de família é muito pesado assim. Eu não consegui achar uma resposta. O que eu fiz? Eu pedi para trabalhar à noite durante o período para poder ganhar mais, adicional noturno, e eu ficava a noite inteira, cara, nos espaços de tempo que eu tinha, pesquisando como fazer renda extra ah, durante o dia, literalmente. Foi nesse período que eu comecei a conhecer a internet. Esse podcast existe por causa desse período, que foi lá que eu tive essa vontade de ter algum negócio na internet. Eu só não sabia o que, mas o podcast ele surgiu posteriormente a isso, mas o embrião foi por causa dessa questão do dessa pesquisa que eu estava fazendo na internet lá de como fazer renda extra. Essa questão de querer ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso sair daqui, preciso arrumar outro cargo, eu já estava no nível máximo, estava no último degrau da escada como técnico. Eu precisava de começar a subir outras escadas, onde que eu tivesse um nível mais baixo, começar a ganhar mais, entendeu? Então, eu comecei a ter essa vontade, comecei a ler livros por causa disso. Eu preciso ler livros para poder me qualificar mais. E, cara, ler livros assim, é uma coisa que te explode sua cabeça do ponto de vista de conhecimento. Você começa a ter vivências, ter experiências assim significativamente fortes por conta de leitura.
você começa a ampliar a sua mentalidade por conta de leitura, e tudo isso foi por causa da Isabela, que me pôs muito medo do ponto de vista profissional e me fez eu sair da minha zona de conforto e começar a me mexer, entendeu? Foi onde que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e esse livro, assim, foi onde que me literalmente abriu meu coração para deixar de ser CLT e ser um empreendedor. Hoje eu sou CLT ainda, mas também sou empreendedor, então é uma migração que a gente vai fazendo aos poucos, tem um planejamento para isso ao longo dos anos. E, cara, tudo isso são pontos que acontecem na sua vida que literalmente te elevam, cara. Te levam para outro patamar de pensamento, de resultado, de vivência. Hoje eu tô aqui como gerente de manutenção, ganhando o que eu ganho, salário assim, a nível nacional muito, muito, muito acima da média. E por causa de tudo isso que eu passei, sabe? Esses pontos de interseção, de ter que morar fora, de conhecer pessoas na empresa, depois de conhecer pessoas na faculdade, depois de ter uma filha, de ver que foi um salário suficiente, depois de pesquisar na internet, começar a ler livros. Então, são coisas que vão acontecendo na sua vida que na hora que está acontecendo, você não percebe o quão importante é. Eu não percebi que o quão importante era na hora que eu abri, vou ter que ler um livro. Eu não sabia o quão que isso ia me influenciar no futuro, entendeu? Influenciou de forma positiva, graças a Deus. E hoje eu consigo compartilhar com vocês aqui esse tipo de conteúdo por causa muito dessas vivências lá no passado. E o resto, cara, o resto é história. A partir do momento que a Isabela me fez esse questionamento de sair da minha zona de conforto, eu nunca mais voltei para ela. Nunca mais. Eu tô sempre me provocando, sempre me instigando, sempre me fazendo perguntas para sempre estar elevando o nível de trabalho que eu tenho, entendeu? E isso faz parte de mim até hoje. Então, por causa disso, eu consegui sair lá da Arco e assumir um carro de gestão dentro do Burger King. Depois assumi um outro cargo de gestão dentro da DPSP. Depois eu fui contratado para assumir o cargo de gestão dentro da Raia Drogasil, que é a maior empresa de varejo do país. São 3 mil lojas em todos os estados do país, ganhando muito mais do que as pessoas que estavam lá. Então eu tinha o mesmo carro que elas, mas eu ganhava muito mais. Eu fui comprado mesmo a preço de ouro para poder trabalhar lá dentro. Eu saí de lá só para assumir o cargo de gerente onde que eu tô, ganhando ainda mais ainda do que eu estava ganhando lá, que eu fui a peso de ouro. Então, só para você ter uma noção de como foi essa trajetória. Com essas movimentações, eu consegui almejar o cargo de gerente que eu comecei a almejar depois que eu comecei a pesquisar na parte da Isabela lá, que eu estava pesquisando sobre renda extra e tal. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi, cara, eu quero ser empreendedor. Só que eu tenho um objetivo profissional que, como CLT, que eu quero chegar ao cargo de gerente de manutenção. E eu planejei chegar a isso com 35 para 37 anos, gerente de manutenção. Cheguei agora, tô com 32. É, 5 anos adiantado aí. Muita coisa, cara. Assim, e não para por aí, sabe? A gente tem muita coisa que percorrer ainda. Se você parar pra pegar aí a expectativa, eu não sei de cabeça, mas a expectativa média aí de vivência de um brasileiro é na casa de 70 e poucos anos de idade, vai 75 anos de idade. Vamos pegar aí. Eu sou um cara muito acima da média, muito acima da média. Tenho expectativa de ver muitos anos ainda. Mas se você pegar a média do brasileiro, 75 anos, se você parar só para parar nisso, ainda tem tudo que eu vivi ainda para acontecer ainda, sabe? Então tudo isso que eu acabei de contar para vocês aqui, uma pequena parte da minha vida, falta tudo isso acontecer ainda, de novo, entendeu? E sendo que a parte produtiva mesmo, a parte produtiva da vida mesmo, a gente tá falando aí no máximo, uns 10 anos para trás, tá? Porque antes você era bebê, antes você era criança, você era adolescente, você estava começando a sua vida adulta, então isso não é parte produtiva, isso é parte que você está assimilando. A parte produtiva mesmo é no máximo 10 anos. E olha de onde que a gente saiu e olha onde que a gente chegou. Agora imagina isso multiplicado por 30 anos e que já com a experiência, com a bagagem que a gente já tem, sabe? Então, a perspectiva é muito boa. As coisas não param por aí. Eu espero que você, com essa breve história da onde que eu saí para chegar aqui no cargo de gerente, resumi bastante aqui a parte boa. Eu dei muita ênfase aqui em algumas partes mais pesadas, só para você entender que não são tudo flores, entendeu? Mas dá para você entender que, cara, literalmente não é tão. É difícil, mas é possível. E é tranquilo, sabe?
Você pegar histórias aí de superação de outras pessoas, vão ser muito mais pesadas do que a minha. Porra, onde que eu morava lá em João Bom Levade, com 15 anos de idade, para mim poder ir para a escola, eu tinha que amarrar uma sacola de supermercado no meu pé para não chegar com o pé sujo lá na escola, entendeu? Porque era chão de terra batida. E hoje o cenário não é muito diferente, não. Se você chegar lá, dependendo do período que você for lá, tá cheio de terra lá na rua, lá, entendeu? Eu saí disso para onde que eu tô hoje, passando por todo esse perrengue que eu acabei de falar com você, muito porque as chaves foram virando. E toda vez que a chave virava, eu não retrocedia. Eu literalmente eu me transformava. E é importante você entender essa definição da palavra transformação. A palavra transformação, cara, ela se baseia no que quando você se transforma em algo, o passado morre, o passado deixa de existir, entendeu? Então, quando eu me transformei no profissional que eu sou hoje, aquele Edson do passado que pensava em trabalhar na ArcelorMittal, aquele Edson que ficou muitos anos como técnico na Imoré, em acessão, em decréscimo, em um arsenoide flutuante, é que ele morreu, que ele deixou de existir, é que ele não faz parte mais de mim, porque você foi transformado em outro tipo de pessoa, transformado em outro tipo de profissional. A transformação é como se fosse um bebê que acabou de nascer. Nem se o bebê e nem se a mãe quiser voltar ele para dentro, não tem como, é impossível. O passado deixa de existir. É como se fosse uma borboleta, que é um lagarto, e sai do casulo, depois de tanto esforço. Nem se ela quiser voltar para o casulo, ela consegue. Isso deixa de existir. A transformação é isso, entendeu? Então você, com esse tipo de mentalidade, isso tem que te transformar numa pessoa melhor. A partir do momento que você se transforma, aquele passado pesado seu deixa de existir e você só fica com esse supra-sumo aqui positivo. E vai acontecer outra coisa que vai te transformar no outro nível, e depois o outro nível. E é assim que as coisas acontecem, entendeu? O importante é você não se acomodar. A partir do momento que você se acomoda, as transformações, esses insights não acontecem, a transformação não acontece e simplesmente você sempre vai ficar naquele mesmo limbo ali. Você vai ser sempre uma lagarta que vai estar preso dentro do casulo e nunca vai se transformar numa borboleta, entendeu? É algo nessa linha de raciocínio. Bom, a história é longa, tem muita coisa para trás ainda, tem muita coisa para frente. Não entrei, depois que eu virei gestor, não entrei em nenhum tipo de detalhe do ponto de vista de experiência que eu passei, altos e baixos. Já fui demitido depois que eu virei gestor, e foi uma coisa assim bem pesada na minha vida que também me levou de um certo nível, mas em um outro momento mais oportuno, com um pouco mais de tempo, eu conto aqui para vocês. Mas essa é um pouquinho da minha história aí, só para vocês entenderem aí quem é essa pessoa que fala para vocês. Hoje o Edson Liberato, gerente de manutenção, com 32 anos, com uma perspectiva aí futura bem positiva, chegou aqui por causa dessa correria, dessa trajetória toda, tá? E espero que isso sirva para você de uma certa forma de inspiração, que sirva para você alcançar novos caminhos dentro da sua carreira. E, cara, entenda que a dificuldade que você está passando hoje não é uma dificuldade tão forte assim, entendeu? É algo superável, né? É algo que você consiga dar a volta por cima. Você só precisa, literalmente, ali tentar achar alguns caminhos para poder sair disso, beleza? Obrigado pela audiência de vocês aí e até a próxima. Abraço!